Olá, estamos aqui com o nosso Direito Simples Assim, iniciando hoje o nosso podcast aqui no Portal UAI. Nós que já temos uma coluna no EM Digital, estamos agora com mais essa ferramenta para trazer informações, esclarecimentos para você. O Direito Simples Assim tem o objetivo de trazer informação, instrução sobre as questões do direito, que implica em todos os setores da vida humana, seja no aspecto social, religioso, cultural, político, esportivo, saúde, enfim, todas as áreas têm o direito. E nós vamos conversar sobre tudo aqui, mas com olhar a partir do direito. Nós vamos repercutir as questões do nosso tempo, falar da legislação e vamos receber convidados, pessoas especiais que têm muito a acrescentar para nós a partir das suas experiências profissionais e de vida. Então, nós contamos com você, nos assistindo, curtindo, seguindo, para a gente continuar aí nosso projeto. A nossa equipe, ela é formada... Vem cá, pessoal. Ela é formada por Vinícius Ayala, Morgana Gonçalves, Cláudio Silveira, Tamara Santos, Hudson Cambraia, que hoje não pôde estar aqui, e eu, Rosane Ferreira. Hoje, nós já temos aqui uma convidada muito especial, que é a Laura Lima, a jornalista Laura Lima, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho. O nosso tema de hoje é sobre a linguagem jurídica e a linguagem simples. E nós vamos fazer aqui uma pequena introdução, o colega Vinícius vai fazer essa introdução, só para contextualizar, e na sequência a gente já passa a conversar com a Laura. Ok? Vamos lá, Vinícius? Vamos. Ok. Aqui estamos, pessoal, agora ao vivo, né? A gente tínhamos os textos que a gente publicava lá, que a gente publica ainda no Estado de Minas, para tentar trazer uma certa simplicidade, mas sem perder o conteúdo, né, dos temas, tentar traduzir esses temas complexos que o direito traz e que permeia todas as áreas. O tema de hoje, a gente traduzindo, a Rosane até foi suave, né, falar sobre linguagem, mas para as pessoas mais identificam essa complexidade da linguagem jurídica como o famoso juridiquês, né? São temas aqui, são termos do direito que muitas vezes afastam até, né, um acesso à justiça da população e que muitas vezes até os aplicadores do direito se confundem. Me coube aqui nessa parte de tentar trazer, assim, né, antes da Laura participar com a gente, de trazer um pouco por que o direito tem essa complexidade. E antes de começar, eu queria deixar bem claro que, na verdade, não há nenhum problema com os termos técnicos, né, jurídicos, que todas as áreas têm seus termos técnicos. No caso do direito, alguns termos são em latim, até por causa da nossa origem, da legal, de onde que vieram nossos códigos direito romano, né? E também não há nenhum problema com o vernáculo jurídico, né, que seria a forma mais, vamos dizer assim, pomposa de usar esses termos dentro dos meios que são mais afetos a isso, ou seja, o meio acadêmico, até dentro do próprio tribunal, entre as pessoas, entre os pares, isso não há problema nenhum. O que a gente quer trazer aqui é uma simplificação de quando isso sai do mundo jurídico e afeta pessoas que são simples, e isso faz que há um distanciamento. E para começar aqui, a gente vai começar com um pouco de humor que eu trouxe aqui, que para algumas pessoas talvez não conheçam essa passagem que eu vou ler aqui, com a ajuda dos meus óculos, que, né, a idade chegou, então precisamos dele. A idade chega e é desse jeito. E é desse jeito, que é o seguinte: existe um conto que é atribuído ao Rui Barbosa, que é um jurista, político, diplomata, né, até filósofo, que no mundo jurídico é muito conhecido e até fora dele também, o papel político que ele teve na nossa história, que é o seguinte, vou até ler para vocês aqui. Um conhecido conto popular retratava que um ladrão
foi surpreendido pelas palavras de Rui Barbosa ao tentar roubar galinhas em seu quintal. Então o ladrão estava lá, né, pegando as galinhas e o Rui Barbosa consegue pegar ele ali com a galinha na mão. E o Rui Barbosa falou: não o interpelo pelos bicos de bípedes palmides, nem pelo valor intrínseco dos retrocitados galináceos, mas por ousares transpor os umbrais de minha residência. Se foi por mera ignorância, perdoo-te, mas se foi para abusar da minha alma prosopopeia, juro pelos meus tacões metabólicos, dos meus calçados, que dar-te-ei tamanha bordoada no alto de tua sinagoga, que transformarei sua massa encefálica em cinzas cadavéricas. Aí o ladrão, olhando para ele, pergunta: mas como é? Eu posso levar o frango ou não levar? Então a gente traduz um pouco dessa complexidade da linguagem jurídica. Essa anedota é muito conhecida no meio jurídico, né, sobre o rebuscamento assim, dessa linguagem. Mas assim, a gente pode entender um pouco da questão de contexto, né? Primeiro, eu trouxe alguns pontos aqui, eu fiz uma colinha, que eu vou só usar como parâmetro, que essa cola aqui para meus alunos, essa cola eu posso, as suas não. Então só para deixar claro. Que é o seguinte: para entender o mundo jurídico, a gente tem que entender também uma questão de uma origem histórica, né? Principalmente o direito brasileiro, ele bebe de outros países, de outras fontes. Do direito romano, o direito italiano, o direito francês, o direito alemão. E muitas vezes francês, muitas áreas do direito nosso são baseados nesses países. Então muita coisa foi traduzida lá no passado clássico, o que fez com que quem foi o interlocutor dessas traduções foram pessoas altamente educadas, que a gente vai para outro ponto também que é interessante, que é uma questão sociológica. Isso fez que existisse uma tradução desses termos com o rigor do português mais alto, ou seja, as traduções foram feitas das obras com o melhor que a gente tinha, com a maior erudição que a gente teve. E isso são obras clássicas que outras obras que foram reproduzidas depois beberam dessa fonte. Então a gente já partiu de um parâmetro mais alto, de um português mais rebuscado, de um português mais traduzido por essa elite. Então começamos daí. Temos outra questão que eu acho que é uma das fundamentais, que é a origem dos cursos superiores no Brasil. Notadamente, nós tivemos um elitismo, ou seja, ter acesso a um curso superior não era para todo mundo. Hoje está mais, né, popularizado, mas ainda continua sendo para algumas pessoas, né, tivemos essa popularização, mas no passado a gente tinha, inclusive, as 3 carreiras clássicas, né, que era a medicina, o direito e a engenharia. Então, não era todo mundo que tinha acesso, e quem tinha acesso era essa elite altamente educada, que é totalmente distante, né, da questão popular. Então, assim, esse parâmetro a gente tem muito claro do início. E isso foi sendo replicado ao tempo. Hoje, muito mais, vamos dizer, as pessoas têm muito mais acesso, mas nós buscamos essa fonte histórica. Então, isso também é uma questão que a gente tem que colocar. Uma coisa que é interessante a gente colocar dentro dessa questão dos cursos é também uma distinção social. Ou seja, no passado, você ter um diploma era uma distinção social. Então, colocava acima dos outros. Acima. Então, quanto mais difícil eu falasse, quanto mais eu estivesse longe dos pobres, mais reconhecimento eu teria. Então, assim, esse rebuscamento. Não é só do direito isso não, mas o direito também inserido dentro dessa questão cultural, também, né, estamos aí. Outra questão que é inerente ao nosso curso também, que é do direito, né, do vernáculo jurídico, é a necessidade de uma precisão técnica. Isso é importante. Super, né? A precisão técnica é o seguinte, algumas palavras para a gente significam, né, para o mundo jurídico, tem um significado totalmente diferente do que é usado até corriqueiramente, daquelas palavras que podem ser ainda, que tem, vamos dizer, uma analogia com a palavra do dia a dia, né? Então,
E isso fez com que a gente tivesse quase praticamente um vocabulário próprio, né? Então, assim, temos termos técnicos que já deixei bem claro que não é o problema, mas esse vernáculo aí, bem focado nessas expressões e passando uma linguagem que não era acessível a todos. Isso também é um ponto interessante para a gente colocar. Outra questão também que eu coloquei, que eu acho que a gente faz essa introdução, que tem a ver com o último ponto, que é o seguinte: a manutenção do poder. Sabe? Porque é o seguinte, se eu vou ditar o direito, se eu vou dizer qual que é a pena que você vai cumprir, ou como a lei vai ser aplicada, e eu distancio a população de que possa entender, tem uma questão muito interessante. Aquilo que eu não compreendo, necessariamente eu não reivindico, porque eu nem sei sobre que direito que a gente está falando. Então, e todos nós sabemos que o Brasil, a questão social de diferença entre classes é o que marca a composição sociológica brasileira. Isso é muito influenciado dentro da questão do direito. Então, a gente tem vamos dizer, não vamos dizer que foi inocente essa distinção social. Ela foi colocada. Foi produzida. Isso foi produzida. Porque se eu não compreendo, eu não tenho um caráter de resistência. Outra pessoa tem que dizer para mim o que está falando ali. E aí vem a dominação. A dominação é feita dessa forma. A consciência, né? A consciência dos seus direitos é muito responsável por isso, ok? E assim, finalizando, não deixa da gente falar da questão do privilégio, que eu já falei aqui. É um privilégio, né? Assim, nesse passado, um privilégio ter acesso, tanto é que a gente vemos hoje as pessoas tendo mais acesso, por exemplo, aos cursos de direitos que se multiplicaram por todos os lados. É muito interessante, eu que sou professor, assim, quando a gente está em sala de aula, que você vê um estudante de direito conseguindo compreender um termo técnico ou compreender o que estava sendo colocado ali, é muito interessante. Mas nem sempre a população que, infelizmente, no Brasil tem uma baixa educação formal, ela consegue ter acesso a isso. Então, assim, de forma geral, esse contexto de uma origem histórica, né, fazendo um brief aqui, essa origem histórica que é um direito mais importado, essa questão do início dos cursos no Brasil de um elitismo, e essa questão da distinção social, ou seja, o direito que, em tese, é aplicável a todo mundo no mesmo peso, todas as pessoas são iguais perante a lei, pode até ser no plano formal, mas no plano material nem todo mundo tem acesso nem todo mundo compreende, né? As leis, até a feitura das leis são mais rebuscadas, muitas vezes a gente poderia colocar um termo mais simples e o termo acaba ficando mais complexo. Então, esse é mais ou menos o que eu trouxe assim para a gente começar. E o direito simples assim, ele entra exatamente aí, porque é valorizar o que é técnico, ok, valorizar o que é técnico, mas traduzir aquilo que não pode ser alterado, traduzir aquele termo técnico para quem não entende. Só assim a gente consegue alcançar a pessoa para que ela possa exercitar o seu direito, ela saber qual é o lugar do seu direito perante o outro e perante a coletividade. Mas agora a gente vai conversar com a nossa convidada, que está aqui na nossa mesinha de café, porque mineiro é assim, gente. Mineiro, Laura, conversa com um cafezinho do lado e um pãozinho de queijo. Vou ter que tomar café. Tomar café, vai tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo. Gente, a Laura Lima é jornalista. Muito experiente. Trabalhou muitos anos como editora e apresentadora de jornais, de telejornais, como Bom Dia Minas, na Globo, MGTV e o Jornal da Alterosa. Que, aliás, foi no Jornal da Alterosa que eu te conheci, né, Laura? Isso. Fizemos uma parceria ótima. E agora ela trabalha na comunicação do Ministério Público. É na TV Ministério Público, né, Laura? TVMP, é do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Pois é. Então, Laura, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente.
Não me senti super honrada de estrear, né, o podcast de vocês. Obrigada pelo convite. E quero dizer que hoje eu estou aqui como jornalista, mas também com um pouquinho de conhecimento do que é a comunicação no mundo jurídico. Exatamente. Logo depois que eu saí da TV Alterosa, eu fui convidada para dar um curso no Tribunal de Justiça de Minas. Eles têm uma TV lá e tem uma assessoria de comunicação muito grande. E me pediram para fazer esse curso, que acabou estendido a outros servidores do TJ, que era exatamente para ajudá-los nessa comunicação simples, né? O uso da linguagem simples, que hoje, né, é até recomendado, né? O Conselho Nacional de Justiça fez um pacto pelo uso da linguagem simples, né, em todo o magistério, e isso está sendo estendido a outras instituições, né? O Ministério Público é uma que tem adotado a linguagem simples. O governo do Estado já está procurando adotar, e tem muito disso que você estava falando, que é a questão da transparência. Né? Não adianta você fazer um processo que é público, né, com uma linguagem rebuscada, porque as pessoas vão acessar aquilo ali e não vão entender nada. Né? Ou você entrar no site de uma instituição, como o governo do Estado, e ali ter regras de licitação ou outras coisas, de concurso, por exemplo, com uma linguagem que não é acessível para o público em geral. E aí eu me orgulho de que a comunicação esteja ajudando essas instituições, né, do meio jurídico, estatais, a fazer essa transição pelo uso da linguagem simples, né, que é tão importante. Então, esse curso no TJ durou 3 meses, eu fiquei lá um tempão, ajudando a assessoria de comunicação e a equipe da TV do TJ. E hoje, na comunicação do Ministério Público, a mesma coisa. A gente que é da comunicação, da assessoria de comunicação do Ministério Público, fez um curso de linguagem simples, apesar da gente já ser meio mestre nisso, né? E para levar esse uso para todo o Ministério Público. Né? Laura, mesmo você... A Laura, gente, é neta de juiz, desembargador, filha de advogado, sobrinha de advogado. Então, a vida inteira ela esteve nesse meio jurídico, né? Eu te pergunto, Laura, como jornalista, já aconteceu alguma vez de você, fazendo uma entrevista, ao final dela sair sem ter entendido o que foi dito pelo entrevistado? Não deixe isso acontecer, não. Eu sou dessas chatas que ficam... Mas explica isso melhor. Clareia. Eu acho que o jornalista tem essa obrigação, que é não ter medo de perguntar. A gente tem que saber como perguntar, mas não pode deixar de perguntar nunca. Né? Se você percebe que o seu interlocutor, o entrevistado, está dizendo uma coisa que você pode até entender porque você estudou o assunto, mas para poder entrevistar, que a gente tem essa coisa treinada, né, de saber o que o público leigo, né, as pessoas mais simples que vão estar ouvindo, assistindo, não vão captar. Então, você tem a obrigação de perguntar, explica isso melhor, mas o que significa essa palavra? Né? Eu sempre tenho essas perguntas nas minhas entrevistas. Né? O que significa isso? Hoje mesmo eu estava fazendo uma entrevista sobre a Lei Maria da Penha, que está fazendo 18 anos, né? E eu tinha lido que ela não é uma lei penal. Né? Ela fica num limbo ali. Foi exatamente o que eu perguntei para a entrevistada, que é uma promotora. Falei, o que isso significa? Né? Ela não ser uma lei penal. E ela deu uma explicação muito bacana sobre a Lei Maria da Penha, que não é punitiva, ela é uma lei muito completa e, né, hoje reconhecida no mundo inteiro pela questão social, né, que ela traz, né, de proteção às mulheres. E deu uma explicação muito completa e muito fácil das pessoas que estavam assistindo entenderem. Eu acho que é por aí. Mas eu me lembro, lá na TV Alterosa, quando você e o Beni Cohen faziam o jornal, vocês trouxeram aquelas colunas
né? Coluna de Direito do Trabalho, com a Luci Carvalho, Direito do Consumidor com a Eliane Figueiredo e Direito de Família comigo. Isso. E vocês tinham como objetivo isso, trazer as questões, as pessoas mandavam as cartas, né? Era trazer as questões Na época era carta mesmo. Carta mesmo. Era carta. que estava ali implicando na vida da pessoa e pediam para a gente, falavam, olha, responde como se você estivesse respondendo para sua avó. Responde de uma forma bem clara. E a gente fazia isso e as pessoas gostavam muito, dava muita audiência naquela época, né, Laura? E a gente estava começando ali uma linguagem simples do direito, né? Esse tipo de comunicação que é para as pessoas entenderem o que elas têm de direito, né? Que muitas vezes a população não tem esse conhecimento. Né? Quais são os meus direitos? Eu me lembro de uma carta que eu recebi, que a pessoa falou assim, doutora, eu entendo tudo que a senhora fala. Não é bom? Naquele dia eu falei assim, meu Deus, a gente tem que trabalhar isso. As Talvez pessoas precisam entender. A sua ideia do direito simples assim, como fundadora, teria sido isso, né? De ver essa dificuldade. Porque é uma coisa que mexe com a gente. A gente que é profissional, a gente sente, né? Gente, quer dizer, a pessoa fala assim, que está entendendo o que eu estou dizendo, é porque ela não entende muito do que dizem para ela. Né? É você compartilhar informação, né? Dar acessibilidade. Conhecimento. Até para as pessoas entenderem não só o que é direito delas, mas onde que elas vão buscar. Exatamente. Né? A quem que elas procuram para garantir esses direitos. Né? E a nossa população é muito carente disso. Hoje você tem uma gama de informações e meios de informação muito maiores, né? Mas a gente ainda tem esse déficit muito grande. Um caso, todo advogado tem, né, que atua tem casos para contar disso. Que inclusive é o seguinte, esse acesso à informação, por exemplo, mais recentemente as pessoas elas jogam, colocam o número dos processos dela quando tem um advogado atuando e elas conseguem ter mais ou menos acesso ao andamento, né? Não por uma vez ou duas ou três, por várias vezes já teve clientes ou advogados, colegas que comentavam que muitas vezes existe um termo de movimentação do processo que fala que ele está concluso. Significa que ele está com alguma autoridade para algum despacho, para alguma coisa. A maioria da população interpreta concluso como finalizado. Terminou. Então, Terminou. mas doutor, você não me falou da sentença, nós ganhamos, a gente perdeu, o que aconteceu? Né? Porque, inclusive, o acesso à informação ajuda nisso. Você consegue ter acesso aos tribunais. Agora, traduzir essa linguagem muitas vezes é complicado, né, Rosana? Isso já aconteceu do cliente ligar. E a gente tem que pensar também na questão de para quem que a gente está falando, né? Porque uma coisa é por exemplo, um departamento jurídico de uma empresa. Perfeitamente possível, todo mundo ali entende o que está acontecendo. Agora imagina uma sentença de concessão ou não de aposentadoria para uma pessoa do interior, rural ali. É muito complicado, ela não consegue ter esse acesso, né? Inclusive um dos eixos do que se fala do juridiquês, né, dessa linguagem, é simplesmente o acesso à justiça. Né? Esse acesso à justiça. Para não ser uma barreira, né? Isso. À justiça. E tem uma palavra que é muito comum, assim, não é comum, ela é meio, digamos, característica de quem é do meio jurídico, né? Que é data vênia. Né? Quando a gente pensa na linguagem rebuscada usada no meio jurídico, a palavra que vem na cabeça é data vênia. Data vênia. E até hoje a gente, eu pelo menos já peguei entrevistados recentemente, advogado, mas a falando gente, data vênia numa entrevista para a TV. Né? Às vezes se torna um vício. Um vício de linguagem. A gente usa tanto aquilo no exercício profissional que, de repente, a gente está falando aquilo fora do meio profissional. Uma vez uma amiga minha me perguntou, data vênia, por acaso é data de vencimento? É data de vencimento? Né? E, na verdade... Aproveita para explicar. Data vênia, na verdade, é um pedido respeitoso, né? De permissão para discordar, para falar que pensa diferente, né? Data vênia,
Laura Lima, eu penso diferente, Pois né? Basta dizer, me permita Me discordar. me permita fazer uma colocação Que já é aqui. polido, né? Me permita discordar, já é uma linguagem Será polida. que eu posso fazer uma colocação aqui, né? Isso acontece muito. E se a gente for pensar... Enquanto vocês falam aí, eu vou servir o pode café. servir um Ai, cafezinho, faz comer isso, um Laura. pão de queijo aí que também tá Tem bonito. Eu falei que eu ia tomar adoçante café aí. e eu vou tomar Adoçante café. Vai tomar café. E o pãozinho de queijo. Estrear a caneca do Tamara que Direito fez o pão de Simples queijo. assim. Essa caneca personalizada, olha Ó. que bonito. Essa caneca. É a nossa caneca, gente. Olha, a caneca Bacana bonita. Do Direito demais. Simples assim. Nós estamos muito chique, Muito gente. bacana. Eu vou tomar sem adoçante, que já me falaram que eu tenho que aprender a tomar café sem adoçante. A gente tem que aprender a saborear realmente o café, né? Mas eu ainda não sei, não. Eu tomo quando assim. Dizem que o número de pessoas que está só crescendo, é como uma epidemia de tomar café sem né? açúcar. Pois Mas- então vamos lá. Eu vou aprender. Vai aprender, né? Ou, na verdade, até aproveitando os eixos, né, que a gente tinha, a gente trouxe alguns eixos dessa discussão, né? Até a Laura já também vai trazer um pouco de informação para a gente sobre a experiência dela, porque, na verdade, traduzindo em miúdos o que a gente está falando aqui, a gente está falando de linguagem, a gente está falando de comunicação, no final O das tempo contas. todo. De comunicação. Então, ótimo a gente trazer uma comunicadora para contar algum caos. Ela já falou que depois ela vai contar algum, assim, não precisa citar, né? O jornalista não nunca precisa cita as citar o santo, fontes, né? Não né? cita o santo. Não Conta cita só o o santo. milagre. Por exemplo, uma das coisas que a gente trouxe, que o primeiro momento, que a Rosana até já deixou bem claro, é que acaba que a gente vai usando essa linguagem no dia a dia e a gente esquece de qual que é o interlocutor, né? Aham. Qual que é o interlocutor que a gente está direcionando. Às vezes é um cliente mais humilde, que não, como advogado, né, que não consegue entender todos os termos ali, a gente tem que tentar dar uma traduzida. Na sua experiência, aí conta essa questão de acesso à justiça. Você já deve ter entrevistado e visto várias situações ao longo da carreira. Você consegue nos dizer assim, algum caso onde que isso foi mais flagrante, assim, a questão do acesso à justiça? Da dificuldade de da acessar. dificuldade. Às vezes não com o entrevistado, como foi com a Rosana, mas assim, de um caso concreto, falar assim, olha, isso... você vê aquela, por exemplo, uma decisão... decisão pode ser uma decisão judicial, uma questão jurídica complexa, que na verdade no problema não era um problema jurídico, um problema de comunicação, ou de comunicação de quem está proferindo, do interlocutor, ou da interpretação daquilo, onde que houve confusão. Porque muitas vezes, né, há um fato, os jornalistas chegam ali para entrevistar, e no final das contas, e a tendência do jornalista é traduzir. E aí você olha e fala assim, mas isso aqui começou errado lá atrás. Ou seja, não foi bem explicado, aí provocou uma confusão, talvez. Na hora que chegou para fazer a tradução, não, é muito mais simples que a gente pensava. Eu não vou lembrar assim de algum caso específico, mas estou lembrando de um caso meu mesmo, né? De acessar processo no Tribunal de Justiça e de não compreender. Eu tenho um pouco mais de instrução, eu tenho algum conhecimento do direito, né? E muitas vezes a linguagem que tem ali, né? O andamento do processo que está ali, né? Disponível no site do Tribunal de Justiça, a gente não entende. Tive que ir ao Tribunal de Justiça para poder... Me explica, como é que tá? Que é isso aqui, Né? né? Ou vai atrás do advogado, me explica isso aqui. Né? Agora, eu me considero uma pessoa privilegiada em termos de informação, de educação, e tenho essa noção de que eu posso ir lá e perguntar, eu sei aonde procurar informação, né? Mas muita gente não tem e sente demais esse distanciamento, né, desses órgãos. A gente criou agora um programete no Ministério Público, aliás, gente, assistam. A TVMP, ela é transmitida ao vivo no canal do YouTube do Ministério Público de Minas, que é mpmg.oficial. E lá tem todos os programas disponibilizados lá na playlist. Tem os que eu apresento, que chama Além das Montanhas, TVMP Entrevista. E agora tem um programete que a gente criou, que é
as pessoas, o cidadão perguntar e o Ministério Público responder. Um promotor, um procurador, um assessor, né? E o que mais as pessoas perguntam é como que eu tenho acesso ao Ministério Público? Exatamente. Né? As pessoas onde não que eu procuro? sabem. Sabe? Até, inclusive, é uma coisa que nós discutimos aqui, que né, esse início nosso, o início do podcast, também tem uma ideia de explicar como funciona o judiciário. Nós estamos começando hoje com a linguagem, que é a primeira coisa, né, que é a maior dificuldade, mas a intenção nossa é conversar com o Ministério Público para explicar e simplificar, porque convidar alguém para muitas vezes a complexidade não é só a complexidade de linguagem, é uma complexidade de estrutura. De entender a estrutura. De entender a estrutura. O mecanismo. Né, do mecanismo, e isso se eu não entendo, eu não sei como é que eu acesso à justiça, né? Eu não tenho esse acesso à justiça. A pergunta que eu te faço é o seguinte: nós temos o problema da linguagem, mas nós temos um problema também dos interlocutores também. Muitas vezes a mensagem poderia ter sido passada mais simples e não é passada. Eu falei, até quando a gente estava conversando sobre o tema desse podcast, eu acho que é Nietzsche que tem uma frase que fala que muitas pessoas elas turvam as águas para que elas pareçam profundas. Ou seja, daqui a pouco a gente vai até colocar um videozinho do Barroso que vai falar sobre essa questão. A pergunta, pessoas que já conheceu, existem pessoas que turvavam um pouco as águas para parecer um pouco mais profunda? Demais, inclusive no meio jurídico, né? Principalmente, né? Ou às vezes no jornalismo tem muita essa coisa da gente cobrar resposta de órgãos públicos, de empresas que causaram algum dano à sociedade, né? Vamos citar aqui as mineradoras. Elas são mestras em tornar mais turvas. As águas. Literalmente as águas, né? Literalmente. E na hora de responder também as denúncias e aos acidentes, as tragédias que elas provocaram, né? Aos crimes que elas provocaram, vamos dar os nomes corretos aqui. Elas dificultam o entendimento. Né? Respondem sem responder. Respondem sem responder, usam de outros artifícios, né? Isso tem demais. E no meio jurídico tem muito isso. Então, estou me lembrando aqui quando eu dei o curso no Tribunal de Justiça, a orientação para as pessoas da TV, né? Porque eu falei assim, vocês têm ótimas fontes disponíveis dentro do tribunal, mas vocês têm que fazer com que elas falem o que é preciso e de forma clara para as pessoas entenderem, né? Então, tem que tomar um tempinho, vai entrevistar um juiz, um desembargador, senta antes e conversa com ele para ver o que ele vai falar e a forma como ele vai falar, para depois orientar. Olha, o senhor vai falar sobre isso? Vamos falar assim, assim, vamos assado, traduzir? né? Vamos traduzir, né? Essa intenção de simplificar é uma preocupação do Ministério Público? Demais, demais. Eles adotaram esse pacto do Conselho Nacional de Justiça, acho que todos, né? Estão entrando. O Conselho do Ministério Público também, né, adotou essa claro orientação. Que tem algumas resistências por aí, né? Não, eu acho que é uma coisa de mudança de cultura, que vai levar um tempo. Por exemplo, mudança de cultura. E, por exemplo, o CNJ ele tem essa política de tentar simplificar. E, inclusive, uma coisa interessante que eles fizeram foi a questão acho que o Tribunal de Justiça da Bahia. O que eles fizeram? Eles estão se propondo a colocar um QR Code nas decisões, onde que uma pessoa vai explicar a decisão. Porque, inclusive, nós temos um problema que a gente não colocou na mesa aqui, que é mais profundo ainda, que é o seguinte: a gente ainda tem um analfabeto no Brasil. Então, nem o português... Tem o analfabeto e o funcional. Analfabeto digital, analfabeto... funcional. Né? Então, o que eles fizeram? Eles colocaram isso, por exemplo, primeiro, é uma pessoa que tenta traduzir aquela decisão no que é básico. Olha, aconteceu isso, você conseguiu, não conseguiu, você tem direito a isso, direito àquilo. Uma voz explicando, porque serviria para quem é analfabeto, vai só colocar e vai escutar. Para quem, por exemplo, é cego, né, pode ouvir. E para traduzir essa questão. E é muito interessante na questão que eles colocaram, que foi no sentido de nós não estamos abrindo mão dos termos técnicos,
né? Não estamos abrindo da Mesmo seriedade não que deve, é necessário, não mas a pode. gente está traduzindo para alguém que precisa. Isso eu achei até interessante, eu lembro que eu vi a entrevista, não lembro o nome da pessoa no CNJ, falou, isso aqui não aumenta o custo. Eu não estou aumentando o custo em ser mais simples para a população. Eu tenho que adequar, eu tenho que modular a minha linguagem a quem é o destinatário, senão eu o afasto. E está realmente prestando serviço, porque o serviço é para o cidadão comum. Né? Gente, o cidadão em geral. E tem né? mais, né, Laura? O que você fala para o seu Zé entender, o doutor José vai entender também. Isso. Agora, se você falar só para o doutor José, aí... Né? Exatamente. Gente, vamos ver o vídeo Você quer ver o vídeo? Passa aí. do ministro Luiz Roberto Barroso sobre o assunto? Vamos. E para o pessoal do direito, nós estamos lançando um pacto da linguagem simples, que é parar com esse negócio de achar que quem fala complicado é inteligente. Geralmente, quem fala complicado não sabe do que está falando. Portanto, nós já temos problemas graves no direito, que é uma terminologia, por vezes, muito esquisita. Nós somos capazes de dizer coisas do tipo, no aforamento, havendo pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel. É feio demais. Nem dizer que alguma coisa é de sediça sabença. Não é preciso piorar. Portanto, e nem se quiser usar um latim, até pode, mas hoje em dia já está um pouco em desuso. Quando ele fala essa coisa de que quem quer falar muito difícil, na verdade, está enchendo linguiça ali, né? Me lembra um amigo meu que já partiu. É o Técio Lins. Técio Lins Pinheiro. Ele, colega meu de turma, ele falava que tudo isso não passa de tertúlios para dormitar ruminantes. Ou seja, conversa para boi dormir. Exatamente. Conversa para boi Sabe dormir. quem me lembra? Aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, Rolando Lero. Rolando né? Lero. Oh, meu caro guru, né? Aquela coisa Mas empolada. se você for assim. pensar, é muito interessante o jeito que o ministro Barroso coloca, ele fala de uma simplificação. E muitas vezes, outro eixo da nossa conversa aqui, a gente tem uma resistência de muitas pessoas, até no meio jurídico, a essa simplificação. Porque essa simplificação, não para todos, óbvio, nos aproxima mais da população. Ou seja, né, então... Nos tira Iguala, do pedestal. Né? Tira do pedestal. Sai da Torre de Marfim. Sai da Torre de Marfim e tem... sempre já me fizeram a pergunta, de onde que vem isso? Por que existe essa Torre de Marfim? Isso, e o pessoal fala, isso não começa na faculdade, não. De certa forma, sim. Porque eu que sou professor universitário, o aluno de direito, quando ele está inserido em uma universidade que tem mais cursos, a nossa fama nos precede. De ser um cara mais, assim, sabe? Conhece todos os seus direitos, um cara mais arrogante. Eles falam que é a turma mais chata da universidade. Tudo se discute, tudo tem que Lá justificar. Né? Isso já aconteceu várias vezes. Então, assim, talvez essa imponência, né? Óbvio que... E quando a gente é estudante, isso é pior. Isso é pior, porque... Depois que forma, você vai ver a realidade até melhora. Mas quando a gente é estudante, a gente é metido a besta. É interessante porque existe um movimento dentro das... existe um movimento, assim, de vários professores que eu conheço, de várias instituições. Inclusive, isso é até um problema, porque algumas instituições, porque todo o juiz, todo desembargador, todo membro do Ministério Público, advogado, qualquer serventuário, desde que o concurso exige a formação jurídica, passou por uma universidade. Então, na verdade, é por aí que, assim, se a gente quer... Por aí que começa um pouco a simplificação desse linguajar. E existem várias iniciativas nesse sentido. Uma das coisas que eu acho mais interessante Vinícius, eu quase não estou te enxergando. Eu, com a minha miopia, quase não te vejo. Não vejo. Que é o seguinte... eu acho que é muito interessante quando o aluno começa a fazer a prática jurídica, que ele atende a população carente. Aí ele deve ter vem o primeiro choque. Que ele vê que ele tem que... Coisas básicas, ele tem que explicar, ele tem que... né? E a gente brinca, eu sempre falando, tem uma frase que é muito importante, que é de um filósofo
super famoso, aí eu falo a frase, depois eu pergunto, que eu falo assim, ó, todo poder tem uma responsabilidade. Aí eu falo assim, são filósofos, quem falou isso? Na verdade é o tio Ben, que é o pai do Homem-Aranha, né? Que ele fala que todo grande poder traz uma responsabilidade. Então, o poder de conhecimento, ele te traz uma responsabilidade. Você tem que ajudar as pessoas que talvez não tenham aquele entendimento. Eu trabalhei há alguns anos numa universidade, numa faculdade que tinha cursos de medicina, fisioterapia, enfermagem, mas tinha curso de direito. E lá tinha um professor, juiz, de Vespasiano, e que uma vez me falaram assim, tem uma matéria ótima para você fazer com ele, ele faz audiência domiciliar. Uma vez por semana, se não me engano, ele saía do fórum e ia fazer uma audiência com algum idoso, alguma pessoa, um deficiente, alguém que né, não alguém pudesse acamado. Alguém que não conseguia... Ou pessoas simples, que é uma região uma região que tem uma camada de população humilde, né, de gente carente desse tipo de acesso, né? Então ele fazia audiência e eu fui acompanhar para ver como é que era. E fiquei encantada, porque já me disseram que há juízes que fazem isso, não é o único, mas eu nunca tinha ouvido falar. E fiquei curiosa. Era uma pessoa acamada, que estava com problema de acesso a benefício, e ele fez na hora. Explicou para a família, né, como é que era, o que deveria ser feito, e na mesma hora ele redigiu lá não me lembro exatamente o termo, se era um alvará, o que ele tinha que expedir para que o benefício fosse liberado. Fosse concedido para ele. Então, assim... É tão interessante. Essa aproximação é muito importante, né? E é tão interessante como a população se sente quando ela entende, quando ela... porque o que ela se sente acolhida, né? Os tribunais, o Ministério Público, eles são muito pomposos, naturalmente. Às vezes a pessoa não precisa ter problema de locomoção, mas ela tem medo de entrar ali, ela tem receio de como vai ser de como vai ser atendida, né? Ai, gente, nosso tempo tá ficando. Já a conversa boa, né? A conversa tá boa, o cafezinho vai, se deixar a gente fica até amanhã. Mas quero dizer dessa experiência que eu tive mesmo da adoção da linguagem simples. Eu fiz um programa, tá até disponível no canal do YouTube Nós vamos ver. Ministério Público. Todo mundo fala procura, de gente. Vai olhar simples. isso. Vamos colocar o link aí do vídeo. É o mpmg.oficial. Lá tem os programas. Esse é um programa do Além das Montanhas que fala exatamente de linguagem simples e com representantes do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Governo do Estado. Eles têm, o Governo do Estado e o Tribunal de Justiça têm laboratórios para trabalhar essa comunicação, essa acessibilidade. O pessoal, né? Isso é muito importante, é bacana de ver. Nossa. Ai, Laura, eu ficava aqui com você, menina, até amanhã. Até amanhã. É bom que ela volta pra gente falar demais. A gente nunca esgota o assunto. assunto, Não pensa, né, que foi só essa vez, não. Que vai ser um prazer. Não pensa que foi só essa vez, não, porque a gente tem conversa, tem prosa boa demais daqui para frente. Né? Sucesso. Tendo cafezinho, pão de queijo, a gente vai Foi longe. ótimo. Aproveitei que o ministro estava falando e comi um pão de queijo. Então, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco, né, a gente volta com um outro assunto, com outras pessoas. Cada dia vai ter um de nós aqui, dessa turma que eu apresentei aqui, vai estar aqui na mesa para conversar com vocês. Então, mas a gente vai. Não esqueça de convidar para continuar lendo a nossa coluna, né? Lá no estado de Minas. Toda semana tem lá o Direito Simples Assim, uma coluna. Normalmente, quarta-feira, sempre tem um texto. E tem, às vezes, outros dias também. Mas leiam. Leia Estado de Minas, gente. E assista a gente aqui também. Então obrigada, tchau. Até, obrigada.